Mais uma vez, muito bom dia para você. Obrigado pela sua audiência aqui na TV Alemes. E antes de falar dos projetos que foram, as proposições que foram votadas pelos deputados estaduais na sessão de hoje, a gente começa a redação final de hoje falando de uma reunião que aconteceu logo pela manhã. Quem está acompanhando a nossa programação viu um pouquinho sobre esse assunto no primeira discussão com a Ana Paula Gimenez. Isso porque o governo do estado se reuniu com assessores dos deputados estaduais para discutir o pagamento das emendas parlamentares de 2025, qual vai ser o cronograma. Mas quem traz a reportagem é a Lívia Machado. O superintendente das emendas parlamentares do governo do estado, Edio Viegas, e o secretário adjunto da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, realizaram a apresentação do cronograma das emendas parlamentares de 2025. A reunião técnica foi um momento fundamental para garantir organização, transparência e eficiência na execução dos recursos. Durante a apresentação, foram detalhados como deverão ser aplicados os valores das emendas parlamentares, que totalizam 84 milhões de reais, sendo 3 milhões e meio para cada parlamentar, além da apresentação dos prazos de pagamento, que vão ser realizados em 3 etapas. Isso faz com que a política pública, que essa Casa de Lei, através de seus deputados, implementa no dia a dia, nas suas bases, na relação com os municípios, nas relações com as organizações sociais, possam ser atendidas de forma mais ampla, a fim de que a base parlamentar de atuação do deputado também seja atendida. O governo entende que é uma parceria importante, é uma ação municipalista muito forte, é a descentralização dos investimentos e principalmente dos programas de políticas públicas. Com isso você consegue atingir um maior número de pessoas e uma maior parte da comunidade do Mato Grosso do Sul. Conforme as regras vigentes, 60% do total das emendas deve ser obrigatoriamente destinado à área da saúde, seguindo as diretrizes do governo do estado para fortalecer esse setor prioritário. O valor mínimo a ser direcionado para cada instituição no modelo fundo a fundo será de R$ 50 mil. A primeira data de pagamento está marcada para o dia 11 de junho. Já o pagamento dos valores remanescentes nas demais etapas estão previstos para 29 de agosto e 12 de dezembro. Nós criamos um cronograma para fazer com que o processo de execução seja mais efetivo. Ou seja, além da primeira indicação que o deputado tem para as suas emendas, caso ela, no decorrer do ano, não consiga ser executada, ele vai ter 2 janelas de modificação. Ou seja, ele vai verificando se a entidade está com dificuldade de documentação, o plano de trabalho é inviável, ele vai ter essa oportunidade de modificar a emenda. E com o diferencial que, na última janela, ele só vai poder definir essa emenda para a finalidade de fundo a fundo custeio na saúde. Ou seja, a nossa ideia é fazer cumprir a demanda dos deputados e do próprio governador de que as emendas sejam pagas durante o exercício, né? Emendas de 2025 tem que ser paga em 2025. Então, é isso que nós estamos buscando com essa inovação. Com esse planejamento estruturado, o objetivo é garantir que os recursos sejam aplicados de forma estratégica e eficiente, atendendo às principais demandas da população sul-mato-grossense e fortalecendo os serviços essenciais. O sistema adotado recentemente para cadastro das instituições e documentações é 100% online e garante maior celeridade ao processo. Com essas novas funcionalidades do sistema, o município, a entidade, não vai ter nada impresso, vai fazer tudo online. Ou seja, a entidade lá do interior do estado não precisa vir para Campo Grande para trazer a documentação. Ele entra na internet, acessa via GovBR e apresenta sua documentação e seu plano de trabalho. Isso, sem dúvida, vai dar um salto, né, de qualidade no processamento das emendas. Pois é, ao todo, a lei orçamentária anual, que está efetivamente valendo como orçamento de 2025, prevê 84 milhões de reais em emendas parlamentares, 3 milhões e meio de reais para cada um dos 24 deputados estaduais de Mato Grosso do Sul, um investimento que chega na ponta, muito próximo, né, de várias demandas da população aqui do nosso estado. 11h20, vamos falar agora da ordem do dia, né? Uma matéria estava pautada para a ordem de hoje, outras proposições dos deputados também, indicações, requerimentos foram votados. A gente começa falando sobre o PL 288 do ano passado. Ele foi apresentado pelo Ministério Público, foi discutido, votado e aprovado em sua primeira discussão aqui na Alemes,
traz um ajuste com relação ao auxílio invalidez bastante semelhante ao que a gente falou na semana passada do Tribunal de Justiça e que o Poder Executivo fez no ano passado. Porque o auxílio invalidez, orienta o Ministério da Previdência Social, não é um benefício social, aliás, não é um benefício previdenciário, né, que deve ser concedido, no caso aqui dos servidores efetivos de Mato Grosso do Sul, por exemplo, pelo MS-Prev, mas sim deve constar no Estatuto dos Servidores se aquele órgão assim quiser fazer a concessão desse auxílio invalidez que é concedido àqueles servidores que dependem completamente de outra pessoa para suas atividades mais básicas. Matéria aprovada em primeira discussão vai para análise das comissões de mérito. Bom, além desse projeto, como eu disse, né, o único do dia, os deputados votaram os requerimentos, as indicações de hoje. Vamos ver quais foram. 7 requerimentos, 25 indicações, uma moção de congratulação e 2 moções de pesar na sessão de hoje aqui na Alemes. 11h21, falar agora sobre uma entrevista concedida pelo presidente Gerson Claro à imprensa durante a sessão de hoje. O parlamentar repercutiu o envio pelo governo do estado de projetos que prestam auxílio a mulheres vítimas de violência, inclusive auxílio financeiro, que é uma ferramenta bastante importante para que as mulheres consigam independência longe do ambiente de violência. A Ana Paula Gimenez acompanhou essa coletiva. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul intensifica seus esforços na elaboração de medidas que reforçam a proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. O presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, apresentou detalhes sobre as propostas encaminhadas pelo Executivo. Essa pauta da violência, ela foi bastante acalorada na semana passada, especialmente cuidando de segurança de processo, e de processo. Essa semana veio os projetos que já estavam sendo organizados pelo governo, que tratam da questão social. Programa Recomeço, programa de apoio financeiro, que serve, a gente fala que é o aluguel, e o cuidar de quem cuida, a possibilidade de acumular. Então, são programas sociais que atendem às mulheres que sofreram violência doméstica vindo do governo do estado. Aqui na casa nós tivemos a reunião que cuidou da questão da segurança e cuidou dos processos. E nós, hoje, o deputado Coronel Davi deve estar anunciando a cobrança do cronograma das mudanças de protocolo que a gente solicitou aí da Secretaria de Segurança, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, para atender essa questão da violência doméstica. O presidente Gerson Claro informou que as propostas tramitarão em regime de urgência. Nós estamos propondo hoje um acordo de lideranças para ver a possibilidade se a gente já pode incluir eles na pauta da CCJ de amanhã, os 4 projetos, votar na quinta-feira e na quinta-feira pós o Carnaval, para que no dia 8 de março a gente já possa anunciar como projetos aprovados já nessa política de cuidado social das mulheres que sofrem de violência doméstica. Presidente Gerson Claro, então, cobrando celeridade na análise desses projetos para que eles possam efetivamente viger o quanto antes aqui em Mato Grosso do Sul. Inclusive, o deputado Gerson Claro falou aí sobre um pedido do deputado Coronel Davi, que preside a Comissão de Segurança aqui da Casa, sobre um cronograma já de que medidas estão sendo tomadas pelo governo com relação a mudanças nos protocolos. O deputado Mara Caseiro fez um pedido semelhante também na sessão de hoje e o deputado Coronel Davi, enquanto presidente da Comissão de Segurança, fez pedido semelhante. Como presidente da Comissão de Segurança Pública e Defesa Social, estou informando a mesa diretora de que nós iremos fazer um ofício a todos os órgãos que participaram da reunião para tratarmos sobre os novos procedimentos e protocolos a serem adotados na defesa da mulher vítima de violência doméstica, para que os órgãos possam remeter a esta casa, para a Comissão de Segurança Pública, as medidas que serão implementadas para que a gente possa dar conhecimento aos deputados e nós continuarmos, se for o caso, cobrando realmente essas mudanças de protocolos e aperfeiçoando o sistema que por hora ainda existe.
A intenção realmente, senhor presidente, é dar toda a salvaguarda e acolhimento às mulheres que são vítimas de violência doméstica, e esta casa tem a responsabilidade de cobrar esse posicionamento do governo do Estado e dos demais órgãos que cuidam deste assunto. E com novos registros de feminicídio em Mato Grosso do Sul, a deputada Gleice Jane lamentou, mais uma vez, a ocorrência desses crimes. Venho aqui hoje apresentar duas moções de pesar. A primeira para a família da vítima da quarto feminicídio no estado do Mato Grosso do Sul, que aconteceu no último sábado. A família da jovem Mirielle Santos, de 26 anos, foi baleada pelo ex-marido em Água Clara. O suspeito chegou até a levar a mulher ao hospital, mas fugiu. E também para a família da Emiliana Mendes, 65 anos, também vítima de feminicídio, que foi morta por asfixia e arrastada por aproximadamente 100 metros pelas ruas da cidade de Juti. Eu venho aqui apresentar essas duas moções de pesar para as famílias, mas, mais uma vez, registrar todas as vítimas de feminicídio do estado do Mato Grosso do Sul este ano. Primeiro, aconteceu no dia 1º de fevereiro, em Carapó, com a Corim, que foi o ex-companheiro que assassinou a Karim, e também a amiga dela, a Aline Rodrigues, de 32 anos. O segundo, da indígena, da Juliana. O terceiro, da jornalista Vanessa, e agora nós tivemos mais o quarto e o quinto. São 5 histórias de feminicídio, 6 vítimas no estado do Mato Grosso do Sul, apenas no mês de fevereiro. Então, venho aqui apresentar essas moções, mas também registrar uma preocupação com o estado do Mato Grosso do Sul e com a necessidade de políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Bom, e como nós falamos, 3 projetos do governo começaram a tramitar aqui na casa, e alguns deles para dar esse suporte aí a mulheres vítimas de violência. Vamos então agora mostrar rapidamente aqui essas 3 matérias. Como eu disse, elas começaram a tramitar hoje. O presidente Gerson Claro pediu celeridade dos deputados estaduais para que já na semana que vem, após o Carnaval, seja possível o encaminhamento dessas matérias para sanção. Vamos começar aqui falando então rapidamente desses projetos. PL 35 de 2025, número 35, que são mudanças no programa Cuidar de Quem Cuida, que vai permitir o acúmulo com outros programas sociais, como o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, e também o Mais Social. Hoje, da maneira como ele existe, é vedado esse acúmulo. O projeto de lei 37, ele cria o programa Recomeços. Ele concede um salário mínimo a mulheres vítimas de violência que estejam em abrigos, estejam fora do espaço de violência. E esse programa, o programa Recomeços, ele pode, inclusive, aumentar esse benefício para 4 salários mínimos, para que essa mulher, conseguindo já obter um novo local para residir, possa fazer aquisição de itens básicos para essa nova moradia, aqueles móveis mais básicos para poder viver. E o projeto de lei de número 38 de 2025, ele cria o programa de apoio à mulher trabalhadora e chefe de família. Esse programa é mais focado às chamadas mães solo, as chefes de família que estão nessa situação de maneira mais solitária e que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica, com benefício mensal de R$600. Essas 3 mudanças, os projetos têm critérios também, outras regras que vão passar, aliás, pela análise dos deputados estaduais, mas em resumo, então, essas 3 matérias que entraram hoje aqui na Assembleia Legislativa começaram a tramitar. A tendência é que amanhã já elas sejam analisadas pela CCJR, votadas em primeira discussão ainda essa semana, e logo após o Carnaval, votação em segunda discussão e a possível votação em redação final, caso tenha emendas, e aí sim o encaminhamento para sanção ao governador Eduardo Riedel. Uma resposta rápida da Assembleia Legislativa também a essa questão. 11h30. E hoje à tarde, às 14h30, você acompanha ao vivo aqui na TV Alemes a reunião de instalação e já começos de debate também da Frente Parlamentar de Limites de Divisas Territoriais e Regularização Fundiária. E o coordenador da frente, o deputado Renato Câmara, está com a gente aqui no Redação Final para falar sobre esse assunto ao vivo. Deputado,
muito bom dia para o senhor e obrigado por estar aqui com a gente ao vivo na TV Alemes. A satisfação, falar de um tema tão importante, que é a ratificação rural, que tem data marcada para acontecer. O prazo da lei federal é agora já dia 22 de outubro, né? E todos aqueles produtores em área de fronteira precisam ir até um cartório e fazer a sua ratificação. Aqueles que não conseguirem todas as documentações precisam procurar a Agraer. Isso é muito importante. Por isso que hoje nós estaremos dando posse à nova frente parlamentar de regularização fundiária, que está fundindo com a frente parlamentar de territórios e divisas, porque é muito importante ter esse debate aqui na Assembleia Legislativa para que a gente possa, junto com os produtores, ter mais força para poder avançar nesses pontos que precisam ser avançados. Deputado, eu lembro que no finalzinho do ano passado, nos nossos materiais, né, de fim de ano, a gente questionou o senhor sobre que temas seriam importantes em 2025. O senhor, até como presidente da Comissão de Meio Ambiente, pontuou vários pontos com relação ao meio ambiente, mas esse assunto o senhor também sempre reforçou, né? Essa questão da lei federal que obriga essa ratificação pelos proprietários. Qual que é a principal dificuldade hoje que os proprietários de terras aqui em Mato Grosso do Sul estão tendo no dia a dia ao ter que fazer essa ratificação nos cartórios? O grande problema é que existe um questionamento do governo federal em relação à emissão desses títulos de posse pelo Estado. Então, aqueles que têm os títulos emitidos pela União, eles estão fora dessa discussão, vamos dizer. Agora, aqueles que o Estado ainda do Mato Grosso conceder os títulos, ele precisa ir até o cartório e fazer toda a cadeia dominial e também apresentar certidões. É uma burocracia a mais que está sendo feito. Produtor que está em final de plantio e agora já inicia o plantio da safrinha, ele ter que se deparar com essa situação, é uma situação que vem a preocupar os produtores. As discussões já no âmbito da frente aqui dentro da Assembleia Legislativa, o senhor acha que elas podem, de repente, gerar diálogos com o governo federal, de repente até uma extensão desse prazo, né? Já que, além das rotinas diárias, além de ter que correr atrás de toda essa documentação, o produtor rural proprietário já tem que lidar com essas rotinas diárias na fazenda, né? Na propriedade. Exatamente. Esse espaço de debate na frente parlamentar, ela acolhe vários encaminhamentos. Entre eles, de fato, o pedido, né? E eu entreguei para o ministro, né, Teixeira, esse pedido de prorrogação do prazo, já foi entregue ao ministro. E também nós teremos aqui a discussão, porque tem muitos produtores que não sabem desse tema e não têm acesso às informações. E aqueles que quiserem mais informações podem entrar no nosso site, né, Renato Câmara MS, e poder tirar suas dúvidas ou nas nossas redes sociais. Nós estaremos entrando em contato e podendo ter essa comunicação mais direta. Bom, então, primeira reunião, aliás, a reunião de instalação da frente, efetivamente, agora começam os trabalhos. Então, hoje às 14h30 aqui no plenarinho Nelito Câmara. No plenarinho Nelito Câmara, aguardando vocês e também aqueles que puderem acompanhar pelas nossas redes sociais e pela TV Alemes. Forte abraço a todos. Deputado, muito obrigado. Então, uma boa reunião hoje à tarde. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Bom, vamos para aqui então, 11h34, voltar a falar sobre aquele assunto anterior que a gente estava trazendo aqui no Redação Final, porque ele continuou repercutindo no plenário, né, com relação à violência doméstica. A gente começa falando sobre uma fala do deputado Pedro Kemp na tribuna, que defendeu medidas efetivas aqui em Mato Grosso do Sul, visando o fim da violência contra a mulher. É preciso investir na educação. Investir na educação das novas gerações para fazer frente ao machismo que é transmitido de geração em geração e apostar na formação das crianças pequenas
para que elas tenham uma outra mentalidade de respeito, de tolerância, uma educação que possa de fato mudar comportamentos e fazer com que as crianças pequenas já entendam que a mulher é um ser de direitos, a mulher ela precisa ser resguardada na sua dignidade e ser protegida sempre, e que é inadmissível na sociedade qualquer forma de violência contra as mulheres, seja violência física, seja violência psicológica, seja violência patrimonial, seja qualquer outra forma de violência. Então, deputada Gleice, nós que somos da área da educação, né, nós temos que levantar essa bandeira. É preciso que esteja no currículo, né, das escolas a discussão das relações de gênero. 11h36, e o deputado Paulo Correia apresentou na sessão de hoje moção de pesar pela morte do jornalista campograndense Danilo Costa. Depois até de um rápido diálogo ali com o presidente Gerson Claro na mesa diretora, ficou decidido então que essa moção será encaminhada em nome da Assembleia Legislativa. Eu gostaria de registrar com muita consternação o falecimento, o passamento do nosso amigo Danilo Costa, dono do Jornal de Domingo, nessa madrugada desse dia. Queria mandar os meus sinceros pêsames à família enlutada e queria, senhor presidente, eu apresentei uma moção de pesar. Se fosse possível, eu gostaria que Vossa Excelência incluísse para que a gente pudesse votar ainda hoje. E mais, se fosse possível, pela amizade que todos aqui tivemos com o Danilo Costa, em sua memória, propor que essa moção fosse feita pela nossa casa. Nós já solicitamos, então, que seja transformada em moção feita em nome do Poder Legislativo sul-mato-grossense, para que seja votada ainda no dia de hoje, conforme a vossa solicitação, registrando também com pesar toda a casa em luto em razão do falecimento do jornalista Danilo Costa. Nossos sentimentos aos familiares e também aos colegas jornalistas do JD1. 11h40, falar agora de pesca. Mais uma vez, o assunto foi tema de discussões no plenário Júlio Maia. Durante a sessão de hoje, o deputado Zeca do PT fez um balanço bastante positivo com relação aos debates da audiência pública da última sexta-feira. Casa cheia, debate acalorado, mas com enorme felicidade na condução dos debates, de forma mais democrática que aquele momento permitia, e que resultou numa proposta alternativa e nova para o projeto que se pretende da criação de uma lei de pesca para o Mato Grosso do Sul. Portanto, eu pedi pela ordem, senhor presidente, para registrar o meu reconhecimento em nome da bancada do PT, o comportamento democrático, inteligente, imparcial que o deputado Neno Razuc teve na condução da plenária, que foi nada mais do que um resultado dela, o fortalecimento do deputado Paulo Correia do Poder Legislativo desse Estado, da Assembleia Legislativa. O deputado Neno Razuc também falou durante a sessão de hoje sobre a audiência pública e as várias sugestões encaminhadas pelos participantes ao texto que está tramitando aqui na LEMES. Queria aqui usar a palavra para agradecer o nosso ex-governador, nosso deputado Zeca do PT pelas palavras. Tivemos uma audiência pública belíssima, casa cheia, alguns momentos tensos, mas uma audiência democrática de extrema importância para o nosso Estado. E, como já falamos, o projeto poderia ter caminhado, pelas assinaturas de urgência já poderia ter caminhado, mas quisemos escutar todas as classes. O governador disse aqui que o deputado Zeca disse que nós já temos uma ideia, um projeto aí
de mudança. Na verdade, o projeto, estamos formulando o projeto, queremos fazer algumas mudanças, algumas transformações, ouvindo todas as classes. Essa audiência serviu para isso. Escutamos os pescadores profissionais, os amadores, os esportivos, e estamos buscando uma maneira de contemplar a todas as classes, atendendo à demanda de preservar o meio ambiente. Muitas coisas foram ditas, que foi empurrado de cima para baixo, sem projeto, sem estudo, mas na verdade, senhor presidente, quando a gente busca, pelo princípio da precaução, quando a gente busca preservar o meio ambiente, estando certo ou não, a gente não vai errar, porque a gente está preservando, e é essa a nossa intenção. 11h42, falar agora dos projetos que foram apresentados pelos deputados estaduais no pequeno expediente da sessão de hoje. A gente começa falando de uma matéria apresentada pelo primeiro secretário, o deputado Paulo Correa, e que propõe mudanças na legislação sobre uma loteria estadual sul-mato-grossense, colocando como fonte de repasse daqueles prêmios não retirados, para repassar os prêmios não retirados também para a segurança pública. A ideia é que esses recursos ajudem também no combate à violência de gênero. Queria dizer que a minha colaboração, e já conversei com o presidente da Comissão de Seguridade Social da Casa, deputado Coronel Davi, no sentido de que há uma brecha para que a gente possa ter recursos financeiros dotados a partir das loterias do estado de Mato Grosso do Sul. Acho que é importante que até agora nós falamos em ações de cada um dos poderes para o enfrentamento à violência contra a mulher, mas a gente não está falando de recurso. E aqui eu estou clareando de onde a gente pode tirar sem que haja prejuízo ao erário, no sentido da gente poder estar financiando as ações que cabem à Secretaria de Segurança do Estado, porque sem elas, sem recurso, não há enfrentamento à violência contra a mulher, é tudo balela e não adianta nada. Eu acho que todos os poderes estão unidos, mas, da mesma forma, senhor governador Zeca do PT, 10% da loteria, do recurso da loteria para o enfrentamento à violência contra a mulher, as crianças e adolescentes, até porque existe essa brecha na lei que a gente pode legislar a respeito. Estou aqui pedindo ajuda aos nobres pares, à deputada Lia Nogueira, à deputada Gleice Jane, para que me ajudem com esse projeto também, que acho que vem de encontro ao que nós conversamos. Tem que ter um enfrentamento, mas tem que ter dinheiro para fazer esse enfrentamento. Acho que aqui estou clareando de onde tirar o recurso financeiro. E o deputado Lucas de Lima propôs a criação de campanha de conscientização e valorização do Pantanal sul-mato-grossense. Apresento também um projeto de lei que cria a Semana de Conservação, Conscientização e Valorização do Pantanal no estado do Mato Grosso do Sul. Artigo 1 cria a Semana de Conservação, Conscientização e Valorização do Pantanal no estado do Mato Grosso do Sul. Artigo 2, as políticas públicas para a conservação, a proteção e valorização terão como objetivo principal a promoção do seu desenvolvimento sustentável. Artigo 3, promover campanhas educativas para conscientizar a população sobre a conservação, a restauração e a exploração sustentável do seu patrimônio natural. O Pantanal enfrenta ameaças significativas como desmatamento, queimadas, mudanças climáticas e expansão agrícola descontrolada. Essa Semana da Valorização do Pantanal serve como um lembrete à população do estado da responsabilidade coletiva de proteger esse patrimônio natural. É uma oportunidade para refletir sobre as ações necessárias para garantir a sustentabilidade do Pantanal para as futuras gerações. 11h45, e já antecipando possíveis debates que devem acontecer no 5º Seminário da Água, que vai ser realizado aqui na Lemes em março, o deputado Zeca do PT questionou o governo do estado sobre a realização ou não de estudos sobre o impacto do plantio de eucalipto nas terras do leste de Mato Grosso do Sul. Solicitando com urgência as seguintes informações. Primeiro, meu querido presidente em exercício, a vice-presidente Renato Câmara. Primeira informação, existem, deputado Davi,
Existem estudos já realizados ou em andamento acerca de impactos sobre o solo, recursos hídricos, fauna e flora nas regiões onde é realizado o plantio de eucalipto voltado à produção de celulose? É fundamental para a audiência pública, deputado Renato Câmara, que Vossa Excelência vai promover pela comissão, que a gente tenha essa informação. Segundo o requerimento, também encaminhado a essas autoridades, nos anos 2023 e 2024, quais foram as ações quais foram as ações onde foram aplicados recursos oriundos do Fundo Estadual do Meio Ambiente e Mudança Climática e do Fundo Estadual de Recursos Hídricos? Terceiro, atualmente, qual é o saldo disponível nos fundos referidos anteriormente? É isso, senhor presidente, duas informações ou dois requerimentos fundamentais para a gente entender a dimensão da problemática do plantio de eucalipto no nosso estado e particularmente na região leste do Mato Grosso do Sul. Obrigado. E o deputado professor Rinaldo apoiou a demanda de peritos oficiais de Mato Grosso do Sul, que inclusive participaram acompanhando a sessão de hoje, da reivindicação da categoria por melhorias salariais. Eu quero aqui deixar registrado a presença do nosso querido Francisco, que é o presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais, e também do Paulo, que faz parte da diretoria. Esse segmento tão importante no contexto da nossa sociedade e que alguns colegas já sabem, estão de forma muito defasado, fazendo um paralelo com todos os profissionais do Brasil. É um segmento que sem ele a gente não consegue dar as respostas para as demandas da nossa sociedade. Perito oficial do nosso estado, para que Vossa Excelência tenha uma ideia, no ranking nacional dos 27 estados da federação, está em 24º lugar no que diz respeito ao seu salário. E eu tenho certeza que o governador Eduardo Riedel, sensível a esta causa, haverá de nos ouvir e permitir com que nós tenhamos de forma isonômica também o salário desses homens e mulheres servidores aqui, os nossos peritos oficiais. E a deputada Lia Nogueira apresentou requerimento à Santa Casa de Campo Grande, cobrando explicações sobre o tamanho da fila para vários procedimentos médicos. Solicitando informações detalhadas sobre a suspensão e atrasos nas cirurgias eletivas na Santa Casa aqui de Campo Grande. A Santa Casa, como todos sabem, é referência no atendimento hospitalar para Mato Grosso do Sul, sendo responsável por grande parte das cirurgias de alta e média complexidade no estado. No entanto, há relatos de que procedimentos cirúrgicos estão sendo suspensos ou drasticamente reduzidos devido à falta de insumos básicos para a realização das intervenções médicas, o que coloca em risco, claro, a vida e a saúde de inúmeros pacientes que aguardam o atendimento. A suspensão das cirurgias agrava a fila de espera também, prolonga o sofrimento de pacientes que necessitam de procedimentos urgentes e gera impactos negativos na qualidade do atendimento hospitalar. Essa é uma questão que chegou até o nosso gabinete, até o nosso mandato. Muitos pacientes preocupados com a suspensão dessas cirurgias e demais procedimentos que estão deixando de serem realizados devido à falta de insumos, devido à falta do básico. Então nós estamos apresentando esse requerimento para que a direção da Santa Casa de alguma forma possa responder a esses questionamentos. Então é isso, 11h50 em Mato Grosso do Sul, a gente vai encerrando a edição de hoje do Redação Final. Reforçando mais uma vez, hoje à tarde tem programação ao vivo aqui na TV Alemes, às 2h30 da tarde, o começo dos trabalhos da Frente Parlamentar de Limites, Divisas Territoriais e Regularização Fundiária, coordenada pelo deputado Renato Câmara. Outras notícias você acompanha também lá no nosso site, o www.als.ms.gov.br, o site da Alemes hoje destacando a reunião com os técnicos do governo do estado sobre as emendas parlamentares. Está então previsão de pagamento a partir do dia 11 de junho, 84 milhões de reais em investimentos a serem indicados pelos deputados estaduais. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando, amanhã, 7h45,
tem primeira discussão, porque às 8 horas da manhã tem reunião da CCJR ao vivo, logo após a sessão plenária. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã, logo após a sessão.